Abra comigo em Joel capítulo 2, versículo 28, profeta Joel. Capítulo 2, versículo 28. Bem conhecida essa referência. Joel capítulo 2, versículo 28, diz assim. O título é o dia do Senhor. E diz assim, o Senhor diz ao seu povo, Deus diz ao seu povo, depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os velhos sonharão e os moços terão visão. Olha que interessante o que está escrito aqui, uma profecia messiânica, né? De Joel capítulo 2, versículo 28. Eu lembrei de trazer até essa noite, essa referência aqui, essa profecia aqui, porque eu vejo que muitas pessoas vivem uma vida sem propósito, e eu quero falar sobre propósito na noite de hoje. Quem sabe você não tem tido foco, você está se sentindo meio perdido, você sabe que às vezes nós vivemos uma vida sem propósito, e tem motivos pelos quais nós vivemos essa vida sem propósito. A perda do propósito, ou perda de servir, né? Muitas vezes nós acabamos criando uma rotina, e essa rotina nos cansa, essa rotina não nos dá mais ânimo, essa rotina e aquilo que nós fazemos, ela se torna um fardo para a gente carregar, e a gente acaba sendo comido pela rotina, e parece que a nossa vida fica sem propósito. Mas um diagnóstico de pessoas que estão assim como Joel falou aqui, que precisam ser avivadas no dia do Senhor, né? Essas pessoas, tanto velhas quanto novas, elas hão de sonhar novamente juntos. Olha que interessante que Joel está falando. Às vezes nós, com uma idade mais avançada um pouco, olhamos para um jovem cheio de vigor, e nós já estamos cansados, nós dizemos, meu Deus, que bom ser jovem. Mas Joel está dizendo que no dia do Senhor, nós vamos sonhar junto com os jovens, amém? Você que é jovem, se está desanimado, você precisa começar a sonhar, amém? Tem um ditado que diz que todo mundo precisa plantar uma árvore, você já ouviu essa? Escrever um livro, né? E ter um filho. Tem pessoa que está tão cansada, tão pamposa, tão sem propósito, tão desanimada, que chega e diz, pastor, já fiz isso tudo. Então morre, irmão. Você não tem propósito na sua vida, morre. Vai de uma vez para o Senhor, acabou seu tempo de vida, já fez tudo o que tinha que fazer. Aqui em Joel está querendo nos dar uma resposta para o nosso desânimo. Pessoas sem propósito, pessoas com falta de comunhão, ou de repente falta de unidade, sabe? Você perdeu aquele estímulo, você está vivendo uma fase de isolamento espiritual. Sem propósito, não faz mais amigos que vocês têm, você de repente já está por aqui com eles. Não é assim? Você está querendo ficar sozinho. Isso é um diagnóstico da pessoa que está sem propósito. Frustração com resultados ou com pessoas. Quem não se frustra com pessoas e resultados? E a gente se frustra com isso e acaba chutando balde, como diz no ditado popular. A gente desanima, a gente não consegue ter uma visão aberta para seguir em frente e ter um propósito. As pessoas estão vivendo isso, uma vida espiritual seca, sem um renovo, falta de oração, falta de leitura, falta de comunhão com Deus. As pessoas sem propósitos, elas estão secas, cansadas emocionalmente falando, falta de expectativa. Pastor, já vivi tudo, já sei de tudo, já escrevi meu livro, já plantei árvore, já criei mais de um filho. Mas Joel está falando aqui que os novos e os velhos precisam ser renovados no dia do Senhor. Olha que legal isso, gente. Você sabe o que é o dia do Senhor? Você sabe que a Bíblia é dividida por blocos, e o dia do Senhor é uma das divisões? Eu poderia citar as 9 para você aqui, eu vou citar. A primeira divisão da Bíblia está lá em Gênesis, e é o dia da criação, onde Deus começa a criar todas as coisas. O dia da criação. É claro que não é um dia, mas é um tempo que Deus está se referindo, em que Ele criou todas as coisas. Existe o dia da queda.
Ou seja, o processo em qual o homem ele se afastou de Deus, desobedeceu a Deus e caiu. O dia da queda. Mas tem um outro espaço de tempo aqui, dos dias aqui da atuação divina na Bíblia, que é o dia do juízo e da misericórdia. Esse dia do juízo e da misericórdia você também encontra lá em Gênesis, quando fala do dilúvio de Noé, onde Deus ele acaba derramando do seu juízo sobre a terra. Mas também ele tem misericórdia com a raça humana, porque ele poupa Noé e a sua família. O dia do juízo e da misericórdia. Mas temos ali o dia da promessa. Nós vemos isso na Bíblia quando nós estudamos a vida de Abraão, que foi chamado por Deus com uma grande promessa. Quem sabe você essa noite chegou aqui despreparado e Deus está chamando você para algo grande e maravilhoso. Existe o dia da promessa. É uma história, um bloco da história da Bíblia que fala que Abraão recebeu uma promessa, um chamado de Deus. Existe o dia da lei, Moisés. Você lembra Moisés? Ele vai caminhar pelo deserto, Deus vai falar com ele, Deus vai dar regras para ele, para o povo. Deus vai colocar tudo no seu devido local e vai desejar que o homem cumpra as regras, dias da lei. Mas tem os dias dos reis e dos profetas. Esses dias aqui são os dias em que Joel profetizou. Existem os dias também aqui de Cristo, ou seja, onde Jesus Cristo nasce, os 3 anos dele que ele está caminhando pela terra, né? O dia de Cristo, os dias de Cristo são os dias de redenção. Existem então os dias do Senhor. E depois, por fim, os dias da glória, ou seja, da manifestação final que nós estamos esperando de forma ansiosa aqui pelo dia da volta de Cristo. Mas o dia do Senhor, irmãos, são esses dias que nós estamos vivendo. Os dias do Senhor é os dias que compõem os dias desde a descida do Espírito Santo em Pentecostes, até os dias da manifestação da glória de Deus, quando Jesus volta para nos levar para a glória eterna. Nós estamos vivendo esses dias do Senhor, onde Joel está falando que filhos e filhas vão anunciar a sua mensagem, onde novos e velhos, eles vão sonhar novamente. Estamos vivendo esses dias aqui, dias que Deus fala, dias que Deus age, dias que Deus derrama do Espírito Santo dele. Eu não sei quantos aqui já receberam do Espírito Santo de Deus. Levanta a sua mão aí, bem alto, por favor. Vamos levantar nossas mãos? Aí, irmãos, Deus continua derramando do Espírito Santo. Os dias do Senhor ainda estão em vigência. Você precisa pedir para que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre a sua vida. E Deus deseja derramar o Espírito Santo dele sobre cada um de nós. Deus deseja falar com você. Deus, ele quer derramar do Espírito Santo e agir na sua vida. Joel profetizou um tempo em que o Espírito Santo seria derramado sem distinção sobre filhos, filhas, servos, servas. O que eu estou querendo dizer para você? Que esse tempo aqui começou em Pentecostes e que você hoje está vivendo esse tempo. Ô, irmãos, o Espírito Santo de Deus está aqui essa noite para entrar no teu coração. Nós vivemos no tempo da graça de Deus. E aqui em Joel há um princípio espiritual maravilhoso, que é o que me inspirou a desenvolver a pregação na noite de hoje. E o princípio espiritual é que Deus derrama do Espírito dele para quem tem propósito. Repita comigo. Deus, mais alto. Deus derrama do seu Espírito para quem tem propósito. Amém. Glória a Deus. É isso que Deus faz. Deus derrama do Espírito dele para quem tem propósito. E ele está levantando uma geração que tem foco. Quem sabe você está desanimado, vivendo todo aquele diagnóstico que eu falei lá no início da palavra. Mas essa noite eu quero que você regule a sua alça de mira. É assim que fala, pastor? Pastor é, como é que chama? Professor de tiro, é isso que faz? Regular? Não, acho que tem um nome mais específico. Hã? Alça e massa. É isso aí, alça e massa. Né? Você precisa regular a sua visão para ver melhor.
Entendeu? Você precisa acertar o alvo. E Deus quer que você tenha foco, uma geração que sonha e enxerga com os olhos da fé. Não é assim? Para quem vai dar um tiro a longa distância, eu não sei quantos quilômetros, mas pelo que eu sei aí o sniper consegue alcançar um tiro com extrema exatidão a alguns quilômetros de distância. Mas por quê, irmãos? Porque ele foi preparado para enxergar algo que muitas pessoas não estão vendo. Não é só a luneta que faz com que ele enxergue, porque ele tem que ter extrema precisão, cautela e preparo para acertar o alvo. Não sei se você sabe, o quanto mais distante, o índice, a percentual de erro é maior. Então, para acertar um alvo com uma distância longa, precisa realmente estar muito preparado. Agora, quem dá esse preparo é Deus. Ele coloca em nós os olhos da fé para que a gente possa ver longe. Sabe o que é o propósito, irmão? É nós conseguirmos ver o que está longe, mas já é nosso e que nós vamos alcançar de fato. E Deus quer derramar do Espírito para aquelas pessoas que têm os olhos abertos pela fé. Quantos aqui desejam ter os olhos abertos pela fé? Abra. Irmão. Você precisa crer. Você precisa crer nisso. E é sobre isso que eu quero falar, a necessidade de ter foco na sua vida. Você tem algo que eu coloquei aqui que precisa realizar na sua vida? Um sonho. Aqui em Joel está dizendo que nós vamos voltar a sonhar. Tem gente que já não tem sonho nenhum. Primeira coisa que eu quero estimular você a pensar e começar a desejar é ter sonho. Sonhar novamente. Qual o seu sonho, irmão? Qual é o seu sonho? Você tem um propósito, algo que Deus já colocou no seu coração? Às vezes nós perdemos de vista, desanimamos, deixamos isso de lado. Porque parece que algo que Deus colocou no nosso coração um tempo atrás é muito grande. E nós já caminhamos e não damos conta. Você tem um sonho no seu coração de Deus? Já parou para pensar que às vezes o problema não é falta de promessa, é falta de foco, por isso que você não alcança o sonho? Não é falta de promessa. Não é falta de ter um Deus poderoso à frente que te prometeu. Mas é porque você não está focando, você não consegue ver. Você perdeu de vista. Quantas vezes nós começamos algo que Deus mandou, mas paramos no meio do caminho por causa de distração. Tem gente que chega aqui, faz campanha, ora, jejua, pede, passa aquela fase, daqui a pouco ele nem lembra mais o que pediu. Ele vai pedir novamente, vai fazer campanha novamente, vai orar de novo. É falta de propósito, de foco. Mas eu queria olhar aqui na história, que eu vou ler com vocês, algo que nos ensina com relação a foco, propósito e fé. Para que a gente possa aprender aqui. Amém? Abra comigo lá em Gênesis, capítulo 24. Se os meninos quiserem colocar, eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada, ARA. Alguns de vocês, de repente, têm outra versão aí, tradução, mas eu estou lendo na Almeida Revista e Atualizada. Abra comigo Gênesis 24. Vamos lá. Era Abraão, já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo havia o abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, Eliezer. Não sei se diz na sua versão, na minha não diz, mas eu sei quem é. Que governava tudo o que possuía. Põe a mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais os habito. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo, Eliezer, talvez não queira a mulher seguir-me para estar nesta terra. Nesse caso levarei o teu filho então, da onde saíste. E respondeu Abraão, cautela, não faças voltar para lá meu filho.
O Senhor Deus do céu me tirou da casa do meu pai e me deu a minha terra natal. E não me falou, e que me falou e jurou dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá a esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do meu juramento. Entretanto, não levarás para lá o meu filho. Com isso, pôs o servo a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo ele o resolveu. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor e levou consigo todos os bens dele. Levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de águas. À tarde, a hora em que as moças saem para tirar a água, e disse consigo: ó Senhor Deus do meu senhor Abraão, eu rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com meu senhor Abraão. E eis que estou ao pé da fonte das águas, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser: inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: bebe, e darei ainda a beber aos teus camelos, seja a que designastes para o teu servo Isaque. E nisto verei que usaste de bondade para com o meu senhor Abraão. Irmãos, essa palavra aqui fala sobre propósito. Essa palavra aqui é maravilhosa para que a gente aprenda com ela. Esse texto aqui está fazendo uma narrativa que fala a respeito da decisão de Abraão, o pai da fé. Abraão, o pai da fé, ele manda Eliezer, o seu servo, buscar uma esposa para o filho dele, Isaque. A esposa de Abraão já havia morrido, Isaque era um meninão vivendo nas custas do pai em casa. E o pai queria casar o filho. E Abraão manda então Eliezer buscar a esposa para o filho. E nesse texto aqui existem uns princípios que são maravilhosos e nos mostram a necessidade que tem de uma pessoa ter foco, ter propósito. Esse texto está mostrando exatamente isso. Mostra a necessidade de ter foco para resolver os nossos problemas. Quem não tem um problema aqui para resolver? Quem não precisa de foco? Quem não está precisando aqui de propósito? Quando você coloca Deus à frente dos teus problemas, com certeza absoluta, quando você prioriza Deus, Ele te dá vitória. É por isso que você precisa ter foco. E eu quero falar exatamente a respeito disso. Eu quero que você descanse, que eu vou tentar ser rápido, mas desenhar isso para que você entenda 5 princípios aqui, para que você tenha foco e para que você vença as suas lutas, para que você conquiste a sua bênção. Amém? 5 princípios. Eles estão aqui. Então abra comigo, não fecha a tua Bíblia, abra comigo lá em Gênesis 24, versículo 1 e 2, que diz assim: era Abraão já idoso, bem avançado de anos, e o Senhor em tudo havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão debaixo da minha coxa. Era Abraão já idoso, bem avançado de anos, e o Senhor em tudo havia o abençoado. Repita comigo: e o Senhor em tudo o havia abençoado. Eu quero dizer para você que o primeiro princípio, para que você tenha foco, para que você tenha um propósito, é que antes de buscar a sua bênção, você precisa avaliar sua vida diante de Deus. Captou? Eles iam botar aqui. Ah, botaram aí. O menino lá tão rápido. Então esse é o primeiro princípio aqui. Antes de você buscar a sua bênção, você precisa avaliar a sua vida diante de Deus. Antes de você pensar num planejamento,
Antes de você desejar ter um propósito bem definido, você precisa avaliar a sua vida. Muitas vezes nós queremos algo novo, mas nós não estamos prontos para refletir sobre a nossa condição espiritual. Qual é a sua condição espiritual hoje? Como que você se encontra hoje? Da onde você está bebendo para saciar sua sede? Da onde você tem se alimentado para saciar sua fome? Aonde você tem andado? Com quem você tem sentado? Qual a sua condição espiritual? Nós queremos que Deus abra as portas para nós, mas nós não estamos querendo avaliar a nossa espiritualidade. Nós queremos que Deus abra as portas, mas nós não sabemos se estamos preparados de fato, espiritualmente, para entrar nas portas que Deus tem para nós. Eu tenho cansado de falar a respeito de renúncia. E se Deus abrisse uma porta, e por essa porta você não conseguisse passar porque você está muito carregado, você tem muitas coisas que você não quer abrir mão, como que está a sua condição espiritual? Deus pode estar abrindo uma porta gigante para você, mas pode ser que você, de repente, ao olhar essa porta aberta, você acabe decidindo não passar por ela. Aliás, muitas vezes Deus abre portas e nós não aceitamos, porque nós não desejamos passar por a situação em que Deus deseja que nós passemos para que Ele venha nos amadurecer. A palavra de Deus está dizendo no versículo 1 do capítulo 24, que em tudo Abraão foi abençoado. Pensa comigo, irmão, se em tudo Abraão foi abençoado. Isso é uma narrativa da história do que estava acontecendo. É que Abraão, ao pedir para Eliezer, com detalhes o que ele devia fazer, ele sabia que Deus o ia abençoar, porque em tudo ele tinha sido abençoado. E você tem sido abençoado? Não, pastor. Minha vida é uma bagunça desde que eu me converti, eu não consigo fazer nada certo, inclusive eu não consigo nem me firmar, eu não consigo ter algo definido para fazer, eu faço as coisas e desanimo, eu faço as coisas e desisto. Ô, irmãos, e quantas vezes é Deus abrindo essa porta e você não quer entrar por ela? Abraão, ele em tudo foi abençoado. Em tudo. Abraão tinha um coração grato, ele era maduro, ele não buscava uma bênção por causa de carência e vaidade, não. Abraão buscava a bênção e a prosperidade porque ele sabia quem Deus era na vida dele. E ele estava pronto para obedecer a Deus. Ele estava pronto a entregar a sua vida a Deus. Ele estava pronto para fazer exatamente como Deus pedia para ele. Ele tinha um coração grato. E o que é um coração grato? Você não é uma pessoa que murmura, que reclama, que fica pedindo a Deus coisas o tempo todo. Aquela pessoa que fica o tempo todo questionando quando não recebe. Aquela pessoa que fica todo o tempo pedindo por vaidade. Pedindo só para o seu conforto. Esquece que Deus deu a vida, esquece que Deus deu a família, esquece que Deus deu roupa, esquece que Deus dá alimento, esquece que Deus dá saúde. E dá uma dor de cabeça, ele já reclama que está sofrendo, ela já reclama que está com dor, ele já reclama que está com isso, que está faltando aquilo. Você esquece que você tem saúde, que você tem 2 braços, que você tem capacidade, e às vezes até que você está bem empregado, está recebendo o seu salário, o seu bom salário no final do mês. Aí você tem um propósito, porque você pediu algo por causa da sua vaidade, você não consegue alcançar aquilo e murmura por Deus, porque Ele não está te dando igual uma criança pequena. Falta de um coração grato. Abraão tinha um coração grato, irmãos. O que é ter esse coração grato? O que é ser essa pessoa madura? Ter coração grato, irmãos, é aquele que, independente das circunstâncias, ele reconhece a mão de Deus em tudo.
Um coração grato é aquele que conhece aquilo que Deus faz, mesmo que ele não goste, para o seu bem. Sabe, irmãos? Esse é aquele que tem o coração grato. Abraão diz: Senhor, em tudo o Senhor me abençoou. E você o que tem dito? Irmãos, às vezes a gente não proclama com os lábios: em tudo o Senhor me abençoou. Mas a gente reclama porque a gente não ganha as coisas que nós estamos pedindo a Deus, como se fôssemos crianças mimadas. Falta de um coração grato, falta de ser maduro. Nós precisamos ser maduros. Precisa ter paz em tudo. Em paz naquilo que Deus faz e aquilo que Deus não faz também. E entender que nem tudo o que Deus deseja, nem tudo o que você deseja, aliás, é o que Deus quer realizar para você. Ser maduro é entender que Deus tem um propósito para você, um fim para todas as coisas na sua vida. E nem tudo o que você quer, do jeito que você pediu, é o que Deus tem para você. Agora, pastor, como que eu descubro essas coisas? Clame a Deus para que Ele derrame do Espírito dele sobre a sua vida. Comece a conhecer e buscar a conhecer. E conhecer mais ainda o Senhor que é o teu Deus. Amém, irmãos? É isso. Ser maduro é ser grato a Deus por tudo que Ele nos faz. Entender que nem tudo o que você deseja é o que Deus quer realizar na sua vida. Sempre o que Deus deseja para você é muito maior do que você tem pedido a Ele. Sempre. Sempre, irmãos. Às vezes você quer alcançar um alvo a 3 metros. E Deus está dizendo para você: você tem um canhão na sua mão aí para matar passarinho, você não está entendendo. Você está achando que todo esse potencial, toda essa unção que eu te dei, tudo isso que eu fiz em você, o meu espírito que eu coloquei em você, é só para pedir coisa fútil. Mas é para que você possa prosseguir para o alvo que eu tenho proposto para você. Está entendendo? Deus tem algo maior, irmãos. Deus tem algo melhor para você. E uma verdade aqui é que um coração imaturo, ele para de satisfazer, ele faz a vontade do seu próprio eu. E um coração maduro, ele começa a se desprender da carnalidade e fazer aquilo que é o propósito de Deus. Aquele que tem um coração que não conseguiu ver o alvo, o propósito, não definiu o seu propósito ainda, ele fica atirando em qualquer coisa. Eu gosto muito de caça submarina, desde novinho eu faço mergulho, agora não muito mais, mas fazia muito tempo, e logo no começo a gente fica tão ansioso, né? Então a gente mergulha, e aí quando a gente acerta o primeiro peixe, a gente fica eufórico, ansioso, ainda mais que aquilo é gratificante, porque tu pega aquilo ali, vai em casa, faz a tua refeição, né? Tu não desperdiça, não é um hobby predatório, né? Porque tu escolhe. Mas quantas vezes, né, que passava um peixe desse tamanho que só entrava só o arpão, ficava rabo e cabeça, o resto não tinha mais nada. E eu levava para casa bem alegre, a Magali ficava super brava, né? Ô irmãos, desperdício. Desperdício. De repente você está tirando assim. Deus tem algo grande para a sua vida e você está desperdiçando em coisas pequenas. Porque na caça submarina é assim, você olha, você está lá em cima e o peixe está lá embaixo, você não tem cilindro. Então quando você desce para alvejar alguma coisa, certo? E quando você atira, você vai ter que subir novamente, armar sua arma, e o fundo já mudou completamente. Então você não pode descer para desperdiçar um tiro. Ô irmãos, mas nós na nossa vida espiritual desperdiçamos tiro para qualquer coisa. Porque não temos propósito.
Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9 diz: os meus pensamentos não são os teus pensamentos, nem os teus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são altos, muito mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos dos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Enquanto você está descendo e desperdiçando a sua força, atirando em coisas pequenas e tendo prazer com essas coisas pequenas, do seu lado, depois que você atirou e desperdiçou a sua chance, passou um peixe gigante. E que ele vai embora e você desperdiçou a sua oportunidade. Quantos estão entendendo aqui? Irmãos, o primeiro princípio que eu estou falando aqui é que Abraão era idoso e Deus em tudo o tinha abençoado. Antes de buscar a sua bênção, você precisa avaliar como que você está vivendo espiritualmente. Antes de buscar a sua bênção, avalie o seu coração e veja se há gratidão e maturidade para glorificar a Deus, tanto quanto Ele quer te abençoar. Está entendendo? Quantos profissionais liberais tem aqui? Levanta a mão aí, profissional liberal. Levanta a mão, só isso. Profissional vende alguma coisa, tal. Profissional e empresário agora, levanta a mão também. Amém. Você quer prosperar? Você quer fazer a sua empresa decolar? Você tem que ter propósito, você tem que focar. Você quer uma grande bênção? Quer? E o que você vai glorificar a Deus com essa grande bênção que Ele vai te dar? Ah, pastor, agora eu estou ocupado demais, não posso ir no culto. Ah, pastor, não dá, eu vou ter que restaurar toda a minha empresa, eu não posso dizimar mais. Ah não, pastor, dízimo é uma afronta. Ah não, pastor, assim, eu não preciso mais escutar, porque agora eu estou sendo bem instruído pelo coach fulano de tal. Só que antes disso você ficou no pé de Deus, assim como Jacó ficou agarrado no pé do anjo, até que o anjo subisse. E aí quando você recebeu a bênção, você virou as costas para Deus. E o que eu quero dizer para você é que você precisa avaliar a sua condição espiritual, seu coração. Você quer crescer? Você quer uma grande bênção de Deus? Então seja grato a Deus de forma grandiosa. E eu vou dizer mais para você. Deus costuma abençoar nós, cada um de nós aqui, e nos testar, antes que Ele dispense da graça e da misericórdia. Porque o que Deus quer é seu coração, irmão. E o que tem roubado o nosso coração muitas vezes é o dinheiro, é a vaidade. Mas Deus, Ele quer que nós nos desprendamos dessas coisas, peixes pequenos, está entendendo? Irmãos, às vezes não é questão de dinheiro não. É uma porta aberta. E é Deus quem pode abrir porta. Ah, pastor, mas eu tenho pedido para Deus e Deus não abre porta. Às vezes o que está acontecendo é porque você está cego. A história de Samuel fala isso. Samuel não conhecia a voz de Deus. Eli se esqueceu da voz de Deus. E às vezes Deus está dizendo, olha, caminha por aqui. Olha, junta a tua empresa inteira, não te esconde mais. Sabe, eu te dei uma pérola de grande valor. E eu falei para ti naquela passagem lá, que algumas daquelas pessoas foram fiéis e multiplicaram aquele talento. Só que uma daquelas pessoas foi infiel e guardou o talento. Mas eu quero que você exponha o que eu coloquei dentro do teu coração para que isso cresça. E só vai crescer na hora que você colocar a arca na frente da sua batalha. Amém? Mas isso acontece, irmãos, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, nos nossos relacionamentos, na nossa empresa, nos nossos negócios. Em tudo, em todas as áreas das nossas vidas. Deixa eu te dizer algo. Abraão estava vivo, o seu filho era solteiro. Ele havia prometido, Deus havia prometido para Abraão uma herança. E Abraão estava ciente do que Deus tinha prometido, e ele pede então para buscar aquilo que Deus tinha prometido.
Ei, como é que está a sua vida, irmãos? Fala para mim. Pensa como é que está a tua vida. O que eu quero dizer para você, e o que está nos ensinando aqui, que nós precisamos ter foco, é que nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para iniciar. Nunca é tarde para começar a caminhar. Nunca é tarde para mudar a nossa vida pessoal. Nunca é tarde para mudar a nossa vida familiar. Nunca é tarde para mudar a nossa vida profissional. Coloque as promessas de Deus à frente. Coloque Deus à frente e você será abençoado. Amém? Fui bem claro até aqui? Eu gostaria que você compreendesse o que eu estou falando. Abraão, ele olhou para a situação dele e a do filho dele. E ele olhou para as promessas de Deus e disse o seguinte: eu preciso me posicionar. O filho dele estava solteiro. Ele estava viúvo. Deus havia prometido suscitar uma herança grande, filhos, uma nação. Ele já tinha conquistado um filho e a esposa morrido. Mas o filho dele estava solteiro. E ele precisava o quê? Se posicionar, irmãos. Porque Deus havia prometido uma herança para ele. Não, eu vou deixar meu filho solteirão mesmo, vou mandar ele se divertir, pegar a mulherada. Filho de Abraão, todo mundo quer. Não. Abraão estava consciente da promessa que Deus tinha feito para ele. Ei, eu quero dizer para você que Deus te chamou, você que é crente velho, Deus te chamou para uma promessa. E o que você tem feito? Você precisa se posicionar, focar. Eu não sei o que você quer até o final do ano, mas é tempo de você levantar e pensar o que você quer. De você começar a buscar isso que você quer. A pergunta aqui seria: qual é o teu propósito? Qual seria o teu alvo? Qual é o teu projeto que você tem para que você precisa concluir que Deus falou para você? Qual? Ei, você que é empresário, depois que Deus chamou você, para que é que Deus colocou a empresa na sua mão? Você sabe que tem muitos empresários que trabalham para sustentar a obra de Deus, sustentar missionário, e Deus tem feito eles crescer de forma abundante? Eu não estou falando de dízimo não, irmão. Não. Eu não estou falando disso. Tem pessoas aí, tem igrejas aí em São Paulo que eu conheço, que eu até gosto muito, que faz uns 2 anos que a despesa da igreja era em torno de 4 milhões. 4 milhões. Estava gastando em futilidade? Não, estava abrindo poço artesiano no Nordeste. Famílias que não têm água. E as pessoas, os empresários dizendo: pastor, o que precisa para o senhor ir lá em campo, ver quem precisa para a gente abrir os poços artesianos, para eles terem água. O que o senhor precisa para saciar a sede daquelas pessoas e pregar o evangelho para que aquelas pessoas venham se converter e ter vida? Não, pastor, não. Eu estou ganhando mais, é muito dízimo que eu vou dar. Ô irmãos, miséria. E aí como que a gente quer prosperar, irmão? Não tem como prosperar. Não tem como Deus abrir portas assim. Está entendendo? Eu gostaria uma hora de chamar pessoas que foram grandemente abençoadas depois que entenderam isso aqui para dar testemunho. Porque eu não estou falando bobagem. Eu estou falando algo que é real. De pessoas que têm ano após ano sendo fiéis. Ano após ano, a cada vez que a gente levanta um propósito para a gente alcançar vidas, para a gente abençoar pessoas, para a gente pregar o evangelho, as pessoas dizem: estou aqui, pastor. Sabe qual é o meu sonho? Eu perguntei: qual é o seu sonho? O meu sonho, irmãos, é a gente ir para um local aí de pelo menos 1.000 metros quadrados. Entendeu? O meu sonho é que você tenha estímulo para convidar os seus amigos, seus familiares, seus vizinhos,
para que as pessoas se acheguem, para que a gente lote um local de 1.000, 2.000 pessoas. Não é para que eu apareça, não. Não, irmãos. É porque o reino de Deus está requerendo isso nestes dias, o dia do Senhor. E Deus tem chamado este povo aqui, que se multiplicou de 13 anos para cá, mas que parece que anda adormecido, irmãos. Nós temos que sonhar juntos. Eu tenho feito tanta estratégia, tanto propósito, pedido a Deus, Deus me mostra, Deus me leva, Deus me traz pessoas. Eu tenho pedido agora, Deus me traz pessoas comprometidas com o teu coração, Senhor, para que isso aconteça. Eu quero que você se encoraje nessa noite, irmão. Sonha conosco. Primeiro ponto, primeiro princípio aqui, antes de buscar a sua bênção, avalie a sua vida diante de Deus. Segundo princípio está lá no 2-4. E disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão debaixo da minha coxa. Era uma promessa que Eliezer ia ter que fazer, né? Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais eu habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, o meu filho. O que você quer de Deus? Segundo princípio aqui, que nós precisamos ter uma visão clara do que nós queremos e definir o nosso propósito. Eu dei muitas dicas aqui no primeiro ponto, mas eu preciso que você tenha os teus olhos abertos, que você consiga definir aquilo que você quer. Abraão, ele definiu, ele ordenou a Eliezer o que ele queria de forma muito clara. Ele falou: olha, tu vai lá buscar uma esposa para o meu filho. Esse meu filho aqui tem que casar. Eu não quero que ela se case com uma estrangeira. Eu não quero que ela se case aqui com uma cananeia. Eu quero que ela se case com alguém que faça parte da nossa família. Eu não quero que ela se case com uma incrédula. Eu quero que ela se case com uma mulher que tema ao Senhor. Abraão pede para Eliezer aqui para jurar, e para que ele venha a obedecer. Ele pede para que Eliezer coloque a mão debaixo da coxa dele. Ou seja, irmãos, aqui Abraão, ele é criterioso no que ele está pedindo para Eliezer. Ele é muito cheio de detalhes pelo que ele está pedindo para Eliezer. O que eu quero dizer para você é que se você tem um propósito, você tem que começar a ter metas objetivas para que você seja abençoado por Deus. Muitas vezes nós temos metas e projetos para que a gente só venha ganhar coisas. Mas quando nós temos metas e objetivos claros para ser abençoados por Deus, nós incluímos Deus, e aí é completamente diferente. Quantos aqui já foram abençoados por Deus porque um dia oraram dizendo: Senhor, eu preciso disso aqui, e se tu conceder para mim essa vitória, Senhor, eu vou ser grato a ti, vou te levar uma oferta, vou fazer algo, eu estou com meu coração e quero falar da tua palavra. Quantos aqui já fizeram uma aliança assim? Levanta a mão bem alta aí. Olha aí, gente. Propósito. Propósito. O que você quer ser? Como que você deve se comportar diante de Deus? Às vezes nós pedimos, nós temos objetivos, nós temos propósito, criamos metas, mas nosso comportamento diante de Deus é lamentável. Lamentável, né? Não honramos a Deus, não vamos na casa deles, não somos fiéis, né? Um caráter distorcido, uma boca suja, um pensamento de incrédulo. Ô, irmãos, ter projetos bem definidos, objetivos claros para receber a bênção de Deus, a gente precisa antecipar isso com
com um posicionamento e uma vida conforme a gente já estivesse sendo abençoado. Porque Deus quer saber como que tu vai usar o que Ele vai te dar. Você acha mesmo que Deus está pensando que você vai ter a capacidade, depois que você recebeu o que você pediu, que você vai se comportar como Ele deseja? Não, né, irmão? Não seja ingênuo. Deus, Ele está querendo que você mude, e Ele quer se apresentar para você como o teu supridor. E Ele quer que você viva as bênçãos dEle. Então comece a viver como se você já estivesse recebido as bênçãos de Deus. O que você quer fazer? Para onde você quer ir sendo abençoado? Tem gente que quer receber a bênção e sumir. Não é verdade? Josemar queria uma Ferrari, né? Era Ferrari? Que carro que era? Um Porsche, né? Ferrari era pouco para ele. Uma Porsche. Esse dia ele estava falando para mim que a Tracker já está bom, vou até pegar outro carro. Isso aí é uma bobagem. Então, irmãos, às vezes se Deus der o que a gente quer, a gente some. A gente faz igual o filho pródigo, a gente some, gasta tudo e vai acabar lastimado no fundo do poço. Por isso que a gente tem que começar a viver antes, para que a gente venha a ser abençoado por Deus. O coração do crente precisa fazer planos para receber a bênção, planos para investir e crescer diante de Deus, planos para honrar e glorificar a Deus enquanto abençoado. Eu falei para você aqui que nós precisamos ter planos. Tenha uma visão clara do que você quer e defina seu propósito. Planos para receber, planos para investir e crescer diante de Deus, planos para honrar e glorificar enquanto abençoado por Ele. Foco. Amém? Então a primeira coisa que você precisa é verificar como está o teu coração. E depois ter planos e propósitos para que Deus venha te abençoar. O terceiro princípio é que você deve tomar posse das promessas de Deus para a sua vida. Olha lá no 24 de Gênesis, versículo 7, o que diz? O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Abraão estava ciente de que ele precisava se mover para receber as promessas de Deus. Ele queria tomar posse daquilo que Deus havia prometido para ele, sendo que o filho dele estava solteiro, sendo que Eliezer até sugeriu para ele: ô Abraão, quem sabe a gente leva Isaac para escolher a esposa lá. Como é que eu vou saber o gosto do teu filho, né? Não. Deus me prometeu uma herança nessa terra. Meu filho não vai se casar com mulheres que não adoram a Deus. Tu vai lá e Deus vai à frente, Deus vai te mostrar a esposa que Deus tem para o meu filho. Eu estou aguardando as promessas de Deus para a minha vida. E as promessas de Deus são nessa terra, com a minha descendência, os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, e toda uma geração através do meu filho, com uma mulher de Deus. Abraão estava buscando as promessas de Deus. Abraão não queria que Isaac fosse morar onde a esposa dele morava. Ele queria que Deus enviasse a esposa que era da parte de Deus para o seu filho. Irmãos, tomar posse das promessas de Deus é algo maravilhoso. E a palavra de Deus tem mais de 4.500 promessas para que nós nos apossemos dela. Deus, Ele quer realizar aquilo que Ele tem para você. E Deus, Ele cumpre o que Ele promete para nós. Ele é um Pai celestial. Ele faz tudo para que você seja abençoado. Presta atenção aqui comigo. Quantos concordam que Deus é um Pai? Levanta a mão. Amém.
Deixa eu mostrar para você como é que um pai faz. Um pai tem hora que ele diz não. Um pai tem hora que ele diz assim, ó, não faz, senão tu apanha. E um pai tem hora que diz sim. Captou? Captou? Deus faz assim, irmãos. Não faz, porque senão tu vai apanhar. Tá bom, meu filho. Eu quero alegrar o teu coração, pode fazer e eu vou te dar condições para te fazer. É Deus, irmãos. Deus nos corrige, Deus nos adverte, Deus nos abençoa. E nós precisamos tomar posse daquilo que Deus quer para nós. Quando Deus promete, não é para alimentar expectativas humanas. É para realizar o propósito eterno que Ele tem para nós. Por isso que Deus promete. Quando diz não, Deus está te protegendo. Não é assim, pais? Não, pai, mas eu quero, pai, mas eu preciso, mas eu tenho que fazer. Se eu não fizer isso, eu quero fazer isso, porque eu tenho que fazer isso, porque eu quero, porque eu vou te justificar o porquê que eu estou fazendo isso. E Deus diz, não precisa justificar, não. E Deus não explica muito, porque nós somos imaturos mesmo, não vamos entender. Mas Deus diz não para nos proteger. Quando Deus diz espera, é para que a gente amadureça. Não é assim? Não vai sair de bicicleta agora para aquela avenida. O pai não está querendo dizer para o filho que ele não pode curtir a bicicleta e andar com os amigos. É porque o pai conhece o filho. Se ele for para aquela avenida, ele distraído do jeito que é, desfocado do jeito que é, vai passar um carro por cima. Ele vai chorar o filho no funeral. Então quando Deus diz espera, é porque Ele está querendo que você amadureça. Não, às vezes não é tempo para que você receba a bênção de Deus. Mas Deus diz sim, porque Ele deseja cumprir o propósito pelo qual você foi criado. Amém? Lá em Salmo 37, versículo 4 diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? Deus quer fazer aquilo que Ele deseja no teu coração e te dá grandes alegrias. Algumas atitudes importantes aqui que eu coloquei para que você tome posse das promessas de Deus. Creia de todo o teu coração, de todas as tuas forças, naquilo que Deus prometeu para você. Fé, irmão. Fé é a chave. Você está vivendo o impossível, não tem problema. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para as promessas de Deus. Vai acontecer. Vai acontecer. Não importa o tamanho. Aquele que te prometeu, Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele te falou. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Ore as promessas de Deus. É muito importante. Nós precisamos tomar posse dessas promessas e começar a orar. Escreva lá o que Deus falou para você, cola na tua geladeira. E toda vez que você passar pela geladeira, pare um minutinho, pega um copo d'água, tome aquele copo d'água, você vai hidratar seu corpo. Você vai parar porque vai tomar o copo d'água e você vai orar por aquilo que Deus disse que ia fazer para você. Peça para Deus te dar sabedoria e amadurecer você. Amém? Glória a Deus. É isso então. Temos que orar para Deus nos conceder, para que a gente tome posse daquilo que Deus tem para nós. Charles Spurgeon diz que a Bíblia é como se fosse uma grande farmácia e as promessas de Deus são os remédios. Para cada problema que você tem, a Bíblia tem uma solução. Um remédio. Uma promessa. Amém? Quarto princípio aqui, para que você tenha foco, para que você seja próspero. Há um preço a pagar. Eu fiquei pensando quando eu coloquei isso aqui, até estar falando com os meninos lá atrás, porque eles vão botar aqui, ó, tome posse das promessas de Deus para a sua vida, tem mais alguma coisa que eles vão botar.
Mas há um preço a pagar para aqueles que têm foco e querem viver as promessas de Deus. Ah, pastor, deixa eu pensar aqui. Mas a salvação é de graça, é favor imerecido. A salvação, pastor, ela não é por mérito. Como é que o senhor está querendo me explicar ou me convencer que é um preço? É verdade, a salvação é de graça para você. Mas eu quero lembrar que para Jesus não foi de graça. Jesus pagou um alto preço pela sua vida. Pode ser até que você não considere. Pode ser até que você não dê valor. Mas para Ele, para Deus. Então nesse processo, irmãos, há preço sim a pagar. Há preço. Eu quero dizer para você que você precisa ter foco. E uma vida de foco gera prioridade. Quando você prioriza alguma coisa, você está focado para aquela coisa, você tem que abrir mão de muitas coisas. E aí você precisa renunciar. E a renúncia é um preço alto muitas vezes. Para o jovem rico, ele entendeu que não valia a pena se desfazer da sua riqueza para seguir Jesus. Às vezes nós achamos que Jesus nos salvou, eu já recebi, e eu não preciso me esforçar e nem investir em nada, e nem pensar em nada, e nem correr para nada, e nem fazer nada. Mas há um preço sim, um preço de renúncia. Como aquele homem da pérola que eu falei para você lá no começo, que ele estava cavando um terreno, ele achou uma pérola de grande valor, ele enterrou aquela pérola, foi lá na casa dele, pegou tudo que ele tinha, os bens dele, todos os bens dele, e ele vendeu para comprar o terreno e ficar com a pérola. Em Gênesis capítulo 24, 53 diz o seguinte: tirou joias de ouro e de prata e vestido, e as deu para Rebeca, e também deu ricos presentes para o seu irmão e para sua mãe. Não sei se você parou para ver, porque eu li ali, quando Eliezer sai da casa de Abraão, ele não sai de mão abanando, ele sai com 10 camelos e ele pega toda a riqueza de Abraão. Ele pega a riqueza de Abraão e vai lá pagar o dote. Ou seja, ele pega a riqueza que ele tem e ele aposta toda a riqueza que ele tem na promessa que Deus tinha. Ô irmão, se você entregar o seu melhor, Deus vai te dar o extraordinário. O problema é que você não quer investir na sua vida, no seu chamado, você não quer investir na obra de Deus. E aí Deus não libera a esposa, Deus não libera as bênçãos, Deus não libera. Porque tem um princípio. Há um preço. Precisa renúncia. E Eliezer, a sair aqui de casa, ele leva o dote, ele leva as bênçãos, ele leva os bens de Abraão. Deus estava à frente. Mas nós temos que aprender algo que é de extrema importância. Entregue aquilo que é de melhor e Deus vai te dar o extraordinário. Se você não começar a praticar isso, de trazer aqui na casa de Deus o que é de melhor com gratidão no seu coração, você vai continuar sendo abençoado por Deus. Mas eu não sei, eu não posso garantir que Deus vá te abençoar de forma extraordinária, como você tem pedido. Porque para pedir nós somos ousados, irmãos. Para pedir, nós não temos limites. De poste para cima. Mas e para dar? E para entregar para Deus? E para honrar a Deus? Paulo ele entendeu isso. Está lá em Filipenses 3, de 7 a 8. Ele fala que o que ele tinha ele reputou a lixo, a esterco.
Paulo encontrou Jesus no caminho, ele foi transformado por Jesus, e lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, fala das credenciais de Paulo, porque ele diz que o que ele tinha, ele jogou no lixo para viver o que Deus deu para ele. Paulo é esse tipo de homem que encontrou uma pérola de maior valor. Ele foi em casa e ele pegou as suas credenciais, circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, fariseu quanto à lei, zeloso perseguidor da igreja, irrepreensível quanto à justiça da lei. Ah, pastor, mas isso tudo é questão de caráter. Vai lá ver se Paulo não tinha privilégio sendo isso aí. Diante dos romanos, diante do sinédrio, diante da cúpula judaica. Sabe o que ele fez? De perseguidor passou a perseguido. Ele disse, quer saber desses meus títulos? Vai tudo pro lixo, isso aqui não vale nada. Nada, 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 nada. Eu vou entregar minha vida para Cristo. Irmãos, a sabedoria e o conhecimento de Paulo, ele começou a aplicar agora para levar as pessoas para Cristo. Você lembra que Paulo ele vai para a igreja da Grécia, nos gentios, buscar recurso para dar para a igreja de Jerusalém, para Pedro, porque está passando necessidade. Você lembra disso, né? Se você não lembra, a palavra de Deus mostra essa história. Pensa que se Paulo tinha recurso, ele já não tinha dado tudo. Pensa que se Paulo tinha casa e agora ele entendeu que ele vai seguir a vida servindo a Cristo aos gentios, se ele já não se desfez de tudo. Pensa que se Paulo tinha luxo, ele já deixou de ter luxo para dormir em qualquer lugar e comer qualquer coisa. Ah não, pastor, mas eu não posso deixar de ir no restaurante tal final do mês com a minha esposa. Ah não, pastor, mas eu não posso deixar de fazer uma viagem com a minha família. Não deixa mesmo, irmão. Continua fazendo. E eu não estou dizendo que isso aí é errado não, irmão. Estou dizendo que a gente não olha para aquilo que Deus está requerendo da gente para que Ele venha nos abençoar mais ainda. Porque às vezes a gente viaja, a gente come bem, a gente dorme bem, a gente quer viajar mais, comer mais, dormir mais, usufruir mais. E para que a gente tenha propósito, há um preço a pagar. Amém? Glória a Deus. Está pesado, né? Paulo abriu mão e renunciou de tudo para focar em Jesus Cristo e nas heranças eternas e nas bênçãos de Deus. Amém? Vou repetir aqui porque eu já estou indo para o último ponto. O primeiro ponto aqui que eu falei para você é que antes de buscar a bênção de Deus, você precisa avaliar o seu coração diante de Deus. O segundo ponto aqui é que você tem que saber e definir os teus propósitos. O terceiro ponto que eu separei aqui para que você entenda é que você precisa tomar posse das tuas promessas. E o quarto ponto é que para que você receba as promessas, você precisa investir. Existe um preço. E o quinto e último ponto é que nós precisamos crer. Creia que a sua vitória está garantida e está nas mãos de Deus. Versículo 56, eu não li. Esse capítulo 24 de Gênesis é muito grande, mas está lá no versículo 56 do capítulo 24. Ele, porém, lhes disse, não me detenhas, pois o Senhor me tem levado a bom termo. Deixa eu melhorar para você. Não me detenhas, o Senhor fez que a minha viagem desse certo. Deixem que eu volte para a casa do meu patrão. Eliezer, ele vai até a casa lá de Labão, irmão de Rebeca. Ele dá o dote. E de pronto a família de Rebeca diz assim, amém. Ela vai ser a mulher do teu senhor. E a Rebeca está pronta para voltar para a casa de Abraão. E aí se vocês forem ler no texto ali, a família de Rebeca começa a cozinhar Eliezer. Fica mais um pouco. Deixa ela ficar mais alguns dias. Só mais um pouquinho para ela curtir aqui, porque ela vai embora para longe de casa. E chega uma hora que Eliezer diz assim, não.
A minha viagem foi grande, foi boa, e eu preciso voltar para a casa do meu patrão. Olha que coisa tremenda que essa história está nos ensinando para que eu desfeche aqui da noite de hoje. Eu não posso ficar, porque eu tenho que voltar para a casa do meu patrão. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não posso ficar parado no tempo. Você não pode me deter. Eu não estou nessa viagem de passeio. Ô irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se levanta aí. Deus te chamou e a tua vida não é um passeio. Deus te chamou, a tua vida não é um passeio. Você foi criado por Deus com uma missão espiritual, irmão. A tua vida tem um propósito desde o dia que você nasceu até o último dia da sua vida. Está sendo contada por Deus, cheio de promessas para Ele lhe entregar. E você vai voltar para a casa do teu Senhor. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou dizendo? A sua vida, ela está nas mãos de Deus para que você cumpra o propósito pelo qual Deus te fez e tem te chamado. Você quer bênção? Amém. Então você precisa avaliar o seu coração. Tem gente que perdeu noção total. Tem gente que acha que está na vida de passeio. Tem gente que está na vida e acha que está desenvolvendo, criando, galgando, conquistando coisas, conquistando situações, e se esquece que Deus permitiu que nós venhamos à vida com um propósito específico. Tem pessoas que vivem perdidas, completamente sem foco e sem propósito, porque estão achando que estão passeando. Pessoas cansadas, e você precisa avaliar a sua vida. Precisa ter os teus olhos abertos. Precisa ver as promessas de Deus. Você precisa desfrutar as promessas de Deus. Nós precisamos nos desprender de coisas que não deixam nós passar pela porta que Deus abriu. Eu lembro do filme de John Bunyan, O Peregrino, que o cristão, o personagem principal desse filme, ele recebe a mensagem de Cristo pelo personagem que se chama Evangelista. E o evangelista mostra para ele de longe um brilho na montanha e diz: lá está a casa do nosso Pai Celestial. A história do livro do Peregrino mostra o caminho do cristão. E o cristão então sai da cidade da perdição, cidade onde ele morava, abandona tudo e sai correndo em busca da cidade celestial. Só que ele corre com um fardo gigante nas costas. E ele cai no lodo, e ele se atola nas loucuras da vida, e ele se distrai com as coisas da vida, e ele corre incansavelmente com aquele fardo nas costas. Mas chega um momento em que ele está subindo a colina, que ele se encontra com a cruz. E é o momento em que ele se joga no chão e consegue entender o alto preço. Ele consegue perceber o chamado, irmãos. E quando ele cai no chão de joelhos, arrependido, aquele fardo começa a se soltar e começa a cair. E ele fica livre. Ele fica livre para correr. Ele fica livre para prosseguir. Aprenda a renunciar o pecado.
O pecado que impede que você viva as promessas de Deus. Creia que a tua vida está nas mãos de Deus. Creia que Deus está te guiando, que Ele está te conduzindo, que Ele tem as promessas para que você viva aqui, que Ele quer arrancar das tuas costas o fardo do pecado que te impede. Inicie hoje, nunca é tarde, irmãos, inicie agora.